Cossieuí, Cossiorixá. Não tendo folha, não havendo folha, não há orixá, não há culto de orixá. Essa frase ressalta a importância das folhas dentro do culto de orixá, dentro das religiões de matriz africana. Por isso, pela importância das folhas em sua liturgia, hoje vamos falar de Ossan. Ossan é orixá das plantas, das folhas, das ervas medicinais e litúrgicas. Medicinais pela importância das folhas, ervas, raízes, das plantas para o seu uso medicinal para curar, pela importância do título de Onishegun, o título de Ossan como médico. Litúrgica pela importância do uso das folhas, das ervas, raízes, suas favas, para o culto das divindades, dos orixás, dos ancestrais de uma maneira geral. No culto de Ori, no culto de Orixá, no culto de Fá, nos demais cultos de tradições afro-brasileiras. O símbolo de Ossan dentro da sua liturgia é uma haste de ferro simbolizando uma árvore sagrada no qual, na haste principal, no ferro principal, tem um pássaro pousado em cima. Os itãs de Ossan, com o uso da liturgia das folhas, simboliza e sintetiza a importância e como deve ser utilizada as folhas e a sua separação e divisão entre os demais orixás. Ossan na cultura brasileira muitas das vezes é sincretizado com o Saci Pererê, o que há um equívoco justamente por conta da simbologia de não haver uma perna e tudo mais. O Saci Pererê está muito mais a ver com Aroni, que está ligado ao culto de Ossan, mas não é um Ossan. Muitas das vezes é visto como um companheiro de Ossan inseparável. Os adeptos do culto de Ossan são chamados de Babá Ossan ou Onishegun, médico curandeiro, que também é um título de Ossan como curandeiro médico, aquele que tem conhecimento das ervas para curar e salvar qualquer pessoa de suas enfermidades. O culto de Ossan também está ligado diretamente às matas, às florestas, o ambiente fechado com as ervas, onde ele está presente, onde ele tem o título de Agbenigi, aquele que mora em cima das árvores. Fala de Ossan fala justamente desses locais ermos fechados com a presença das ervas. Os seus locais de culto estão sempre nessa parte onde tem muitas folhas, muitas plantas e muitas árvores, e geralmente não aceita que se desrespeite esses ambientes, as folhas, ervas, árvores, as sementes, as raízes e suas favas, suas plantas ou todos esses elementos ligados ao seu culto. As folhas têm grande importância no culto dos orixás pelos mais diversos aspectos, pois, como eu falei, pode ser utilizado como remédio da forma litúrgica, como pós para fazer magias para diversos fins, assim, de forma litúrgica para evocar a própria energia dos orixás, tendo folhas ligadas ao culto de diversos orixás, trazendo energia e estando ligada à energia daquele orixá. Folhas ligadas ao vento, à água, o fogo, o ar, folhas masculinas, femininas, folhas frias, folhas quentes, folhas assim que ligam e religam a energia do orixá, utilizadas para banhos, pós e os mais diversos fins. Nas pesquisas de Pierre Verger, já havia evidências da diferença do culto de Ossan no Brasil e no território africano, sabendo-se da existência do transe de Ossan dentro do candomblé e a ausência desse transe dentro do culto tradicional, dentro da cultura de Ossan no território africano. Isso não é uma novidade da etnografia do culto de Ossan dentro do candomblé. Esse descobrimento de que na África Ossan não dá transe, no Brasil é só novidade. Inclusive, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, eu recomendo assistir esse vídeo que tem aqui no nosso canal, que eu falo especificadamente sobre o culto e a existência de transe ou não de Ossan no candomblé. No culto de Ossan existem folhas para todas as finalidades. Folhas para fortuna, prosperidade, felicidade, alegria, folhas para agitar a nossa vida, folhas para nos acalmar, para trazer harmonia, para trazer união, folhas para todas as finalidades. Infelizmente, com o tempo, justamente pelo avanço da medicina, acaba afastando esse uso medicinal, além do litúrgico, dentro do candomblé, o que acaba afastando o conhecimento de algumas ervas com suas finalidades medicinais por conta do avanço das empresas farmacêuticas, sendo as ervas utilizadas, muitas das suas maioria das vezes, apenas para fins litúrgicos, com um padrão já estabelecido dentro da cultura e da raiz do qual você faz parte, esquecendo das funções, além de litúrgicas, as funções medicinais. As folhas de Ossan servem para os banhos de purificação, de preparação das pessoas nas suas iniciações, nas suas obrigações, dentro do culto de orixá de uma maneira em geral, para trazer energia do orixá, para afastar energias negativas, para purificar o corpo e a alma, para preparar aquele corpo, aquele ará, aquela pessoa, para as funções dentro da liturgia, tanto na sua iniciação, nas obrigações,
quanto simplesmente para participar das funções, para melhorar o seu transe, para trazer energia do orixá, para fortificar o axé do orixá no seu corpo. Falar do culto de Ossan é falar da colheita das ervas, do respeito ao manipular essa energia, esses elementos da natureza, saber que momento, que hora que se pode colher e pegar cada planta em cada momento e como se deve pegar cada planta no seu devido local, com respeito justamente à energia do orixá. Antigamente se tinha muito a vez o costume que hoje muito se pouco vê, é de pagar, é de sempre que for colher planta jogar uma moeda para Ossan, para saudar Ossan em respeito, para pagar pelaquela erva que você estava colhendo. Hoje em dia, muitas das vezes, a gente acaba comprando com herveiros a erva porque o avanço das cidades, da urbanização, está fazendo com que os candomblés, que eram cercados por locais com ervas, com plantas, com árvores, cada vez estão mais em locais urbanos, afastados dessas possibilidades, e os sacerdotes tendo que recorrer, muitas das vezes, aos herveiros. O que não deixa de a gente acabar pagando por essas ervas que a gente acaba comprando com esses herveiros. A saudação de Ossan é Eueu, ou Eleueu, que significa Eleuê, o dono das folhas. Eueu, ó folhas. As ervas principais é o peregum, erva tostão, o chapéu de couro, a folha de mamona, o trevo e também a manjerona. E falar de Ossan é falar justamente dessa energia, das folhas, das ervas, a importância desse culto, desse orixá. Entendendo e compreendendo da diferença de culto do território brasileiro, da aculturação, do cruzamento cultural, do entrelaçamento com culturas Fon, com a cultura Congo-Angola, e entender que o candomblé e a sua cultura e o culto de orixá se difere sim bastante da cultura tradicional urubá e do culto de Fá. E esse vídeo eu gostaria de dedicar ao Grace de Ossan, a minha tia Janaína de Ossan e a inscrita desse canal, Josefa Maria, que também é uma filha de Ossan. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos publicados aqui toda semana. Eu agradeço a sua companhia até aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.